Deus seja louvado, glória a Deus. Vamos, com a ajuda de Deus, fazer a leitura da palavra no livro de 2 Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 em diante. Então, vamos iniciar a leitura. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Glória a Deus. Então aqui o Senhor Jesus faz uma comparação sobre aqueles que servem a Deus, que andam nos preceitos da palavra de Deus, que praticam aquilo que aprenderam da palavra, como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Jesus Cristo, que é a rocha celestial. A rocha, o firme fundamento de tudo. Senhor Jesus, o eterno, o Salvador, o caminho da salvação. Porquanto ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. E nesse nome estamos. E nesse nome, em Jesus Cristo, estamos anunciando a palavra. Estamos enviando o convite para você, para que venha construir, edificar a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus, porquanto o homem insensato, o Senhor os comparou como aquele que edificou a sua casa sobre a areia, sem fundamento, sem fundação, sem alicerce. Correram rios, vieram os ventos, a tempestade, e foi grande a sua queda. Mas aquele que edifica sobre a rocha, em Jesus Cristo, vêm as tempestades, correm rios, as enchentes, os transbordar das águas, os terremotos, os vendavais, mas permanece firme. Vêm todas as intempéries da vida, durante a vida, mas ele estando alicerçado na rocha, na palavra de Deus, na doutrina santa dos céus, ele não cai, a sua casa fica firme no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra hoje vem fazendo essa comparação pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor fez esta comparação e é da vontade dele que você edifique os fundamentos, edifique a sua casa sobre a rocha celestial. Porquanto o Senhor é a pedra fundamental, a pedra principal da esquina, do alicerce de uma construção firme. Porque quem não edificar sobre esta pedra não permanecerá. Será levado pelas intempéries, pelas tempestades da vida. Então, firme, construa a sua edificação, porquanto todos serão provados pelo ritmo das coisas, dos acontecimentos, pelas tentações, pelas adversidades que vêm sobre todo mundo. Todos passarão pelas adversidades, por provas, por tentações, mas estando edificado e firme na palavra de Deus, ele levanta a cabeça e levanta a bandeira da vitória em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Então, faça uma análise, uma reflexão, reflita sobre a sua vida, sobre a sua casa espiritual. Como que você está construindo ela? Está na areia, ou às vezes está até no lamaçal, está naquelas águas, naquelas enchentes, naquele charco de lodo. Então veja como está sendo edificada a sua casa espiritual. Dá tempo, se a palavra chega até você, é porque há esperança ainda. E o convite vem, o alerta vem do próprio Senhor Jesus Cristo, porque dá tempo e o Senhor quer que você faça uma boa e uma bela construção. Aleluia, uma casa espiritual, um templo santo no Senhor. O teu corpo, a tua vida, para ser um templo santo do Senhor, para que também o Senhor venha morar no seu coração, porque o Senhor Jesus disse que viremos outra vez para vós e faremos morada nos seus corações, daqueles que buscam, daqueles que estão trilhando, se esforçando. Não quer dizer que a pessoa seja perfeita, mas se a pessoa é imperfeita, mas está buscando melhorar, está buscando na palavra de Deus, Deus o vai modelando a cada dia. Com o passar do tempo, ele vai sendo lapidado como um diamante. Então, o Senhor vai nos lapidando, não que uns são amadurecidos já rápido, são jovens, mas são maduros espiritualmente. Outros demoram mais tempo, outros passam-se uma vida toda para ele estar assim, bem lapidado diante do Senhor. Ele vai-se aos trancos e barrancos, mas vai buscando, clamando a misericórdia de Deus, e o Senhor vai o amparando e o ajudando. Glória a Deus! Não desanime quando vier a prova ardente contra você, as dificuldades, as aflições deste mundo, as tristezas, desolações. Isso faz parte da vida humana. Isso, todos passam por isso. O rei Davi, se você lê a história no livro dos reis, nos Salmos, você vai ver que a vida dele não foi uma vida esplêndida e regalada, sendo um homem do agrado de Deus, mas passou por todas as dificuldades, por guerras, teve medo, teve temor, mas confiou no Senhor e buscou a misericórdia de Deus. Quando ele via que não tinha jeito mais, ele escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque ele não via socorro e auxílio em lugar nenhum. Mas daí o Espírito Santo tocou no seu coração e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então diga, se você achar que não tem esperança mais, que não tem jeito, pense que aqui a Bíblia está repleto de jeito, de pessoas achavam que era o fim, que não tinha jeito mais, mas o Senhor abre um novo e vivo caminho, o Senhor conserta tudo, a morte engolia todos sem esperança. Quem achava que teria uma esperança após a morte? Mas Deus enviou Jesus Cristo e abriu um caminho, e o Senhor tomou as chaves da morte. O Senhor tem o controle e a todos vivifica. O Senhor tem poder e a promessa é de ressurreição para aqueles que já morreram e estarão mortos na aparição da glória do Senhor Jesus na glória eterna, sobre as nuvens, nos ares. Haverá a ressurreição no último dia, e o Senhor tem as chaves, o Senhor tem a vida eterna. Quem estiver em Jesus Cristo terá a vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e as tenham com abundância. Quando disseram para ele, porque Elias, quando foi mandado um capitão de 50 para buscá-lo numa caverna que Elias estava lá escondido, ele disse, chegaram nele e falaram: homem de Deus, saia daí que temos que levá-lo até o rei te chama.
E ele respondeu: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma a todos. E assim aconteceu, desceu fogo do céu e destruiu aquele capitão e mais os 50 soldados que estavam com ele. E chegou esta notícia ao rei, e o rei mandou mais um capitão com mais 50. E aconteceu a mesma coisa. O terceiro que mandou, ele foi com humildade e clamou pela sua vida, dizendo ao profeta Elias: homem de Deus, se humilhou diante de Deus e foi poupada as suas vidas. E certa vez um dos apóstolos diz ao Senhor: Senhor, quer que façamos como Elias e peça a Deus que envie fogo do céu e os destrua a todos, aqueles que estavam afrontando o Senhor Jesus e os seus apóstolos. O Senhor Jesus disse a eles: vós não sabeis de que espírito eu sou. Eu não vim para destruir, mas eu vim para que tenham vida em si mesmo. Porquanto o Senhor Jesus é a vida, é a nossa vida. Então construa a sua casa na rocha eterna, em Jesus Cristo, para que você, construindo a sua casa, você oriente também a sua família, ou seus pais, ou seus filhos, todos para servir a Deus, segundo o Evangelho. A guia de Deus está aqui neste livro. Aqui estão todos os preceitos e ensinamentos daquilo que nós precisamos para servir a Deus. Então, não tenha preguiça, lute. O Senhor Deus falou para Josué: tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, não se atemorize, porque eu serei contigo por onde quer que andares. E assim o Senhor diz para você também: esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor não se agrada daqueles que se acovardam, daqueles que cruzam os braços e param e desanimam. O Senhor quer uma pessoa, um homem, uma mulher, firmes, lutadores. Então, não desanime. Se você está caminhando na graça de Deus, continue firme. Tome uma injeção de ânimo. Peça a misericórdia de Deus em oração para que o Senhor te encha de ânimo. Aleluia. Esforça-te e eu te ajudarei, diz o Senhor. E se você ainda não começou a ler os preceitos da palavra de Deus da salvação, eis o convite para você. Comece enquanto é dia, durante o dia que se chama hoje. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, amoleça o seu coração e receba a palavra de Deus, deixe ela chegar até o seu coração, esta semente preciosa, a preciosa semente do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, para que ela venha germinar no seu coração e a crescer e a frutificar, a se tornar uma árvore, uma planta frondosa, cheia de folhas, de flores na estação certa e de frutos nas estações, aleluia, e venha produzir uns a 30, outros 40, outros 50, outros 100%, e assim o Senhor se agrada. O Senhor quer que todos se animem e todos estejam caminhando na sua graça, na sua palavra. O Senhor não tem prazer naqueles que se desviam para o mal. Isso entristece ao nosso Deus. E na palavra de Deus diz: quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, arrependa-te dos seus caminhos tortuosos e comece a andar no caminho que leva à salvação pela palavra de Deus. Não se atemorize, busque ao Senhor, não tenha medo. Vão chegar pessoas para desestabilizar você, mas esteja firme com a sua mente
em Cristo Jesus, Salvador nosso. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Portanto, esta é uma palavra para aqueles que estão aflitos, angustiados, temerosos, amedrontados, estão com medo de alguma coisa, estão ansiosos, estão em pânico. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, o meu cálice transborda. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Diga isso, clame a Deus, faça disso uma oração, peça para que o Senhor te guie a águas tranquilas. Eis aqui as águas tranquilas, um ribeiro de água cristalina, uma fonte de água que salta para a vida eterna, a palavra de Deus. Vinde, buscai, bebei, sem pagar nada, não tem preço, não tem custo, é gratuitamente. O Senhor Jesus já pagou o preço, não tem preço para mim, não tem preço para você. Mas o Filho de Deus, ele pagou tudo com o seu sangue por nós. Foi morto, foi crucificado, foi morto, foi assim martirizado naquela cruz, mas trouxe a salvação, subiu ao alto, está à direita de Deus, e Deus lhe deu todo o poder. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então busque o Senhor Jesus Cristo, que Ele quer você nas fileiras santas, caminhando no caminho dele e ajudando a proclamar o evangelho da salvação. Não fique parado, não fique sendo levado pelo vento, como as ondas do mar que chegam nas rochas ali e batem e dá aquela marola, espumam e acabam e terminam, e nem como as nuvens levadas pelo vento, para onde que o vento soprar elas vão. Não seja assim. Defina um destino para você, um destino celestial da salvação, e trace este caminho pela palavra de Deus, e busque incessantemente, se dedique todos os dias da sua vida na palavra de Deus, nos conselhos de Deus. Virão as tentações, é normal, porque estamos num campo de batalha, estamos ainda no tempo da luta. Quando o Senhor Jesus expulsou Satanás e uma terça parte dos anjos do céu, eles foram mandados embora, expulsos da dimensão celestial, e vieram nessa dimensão aqui material do mundo que Deus fez para destruir e perseguir a semente de Deus, perseguir a palavra de Deus. Pode ver que há perseguição. Tem pessoas que não acreditam, querem viver dissolutamente e querem impedir aquelas pessoas que querem obedecer a palavra de servir a Deus, querem dissuadir, tirar da cabeça, querem pôr tropeço diante daqueles que querem servir a Deus. Mas te esforça, que assim, em nome do Senhor Jesus, vencemos todas as forças do mal e seguimos para a soberana vocação que o Senhor nos preparou, a glória eterna, e você será um cidadão dos céus, servindo a Deus, buscando a Deus, crendo em Jesus Cristo, na palavra de Deus, na obra de redenção que Deus estabeleceu, sendo batizado conforme a palavra de Deus, sendo imergido nas águas, porquanto o batismo simboliza o sepultamento do velho homem, da velha mulher, do homem pecador, da mulher pecadora, que pela fé na palavra de Deus, pela crença, aqueles que acreditam, todo aquele que crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado, disse o Senhor Jesus. Então a palavra diz, sepultado com ele pelo batismo, nele também ressuscitaste, uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. E o Senhor diz, está escrito ali para você achar facinho, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, você vai ver ali do versículo 15 em diante, que o Senhor Jesus dá uma ordem para os seus apóstolos e discípulos e para nós também, ide anunciai o santo evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ele diz, ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, não resista, porque Paulo, o apóstolo Paulo, numa de suas epístolas, ele diz, aquele que resiste à palavra de Deus, à pregação do evangelho, nele já há um indício de perdição. Então não resista, tome cuidado, porquanto a salvação chega, uma coisa tão preciosa gratuitamente, e as pessoas, muitos rejeitam, muitos querem deixar para depois, para o futuro, mas acaba às vezes correndo um grande risco e nem alcançando, sempre vai postergando, deixando para depois, quer servir este mundo primeiro e acaba não alcançando. Então, durante o dia que se chama hoje, no presente, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, quando você ouvir uma frase dessa e você quer saber onde que está escrito na Bíblia, diga ali no Google, no seu celular, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ali já vai trazer a resposta para você, onde que está escrito, rapidinho, em cerca de segundos, você já sabe onde que está escrito. Então, quando falamos as frases da Bíblia, daquilo que Jesus ensinou, dos apóstolos, dos seus discípulos, então, facilmente você pesquisa, hoje está fácil. Antes nós tínhamos que ficar procurando na Bíblia, onde que estava escrito, então demorava mais tempo. Agora é questão de segundos, você tem a resposta e sabe onde que está escrito. Então vamos ficar com esta palavra. Lembre-se que todo homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Seja prudente, edifique a sua casa aqui, que pode vir a tempestade que vier, ela estará sempre firme. Glória a Deus, ela não se move, e você no final herdará salvação, entrará no céu pelas portas, por Jesus Cristo. Ficamos com essa palavra. Leia novamente em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 29. São 6 versículos. 6 versículos, 24 ao 29. Tá certo, meus irmãos, meus amigos? Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Esforça-te, eu te ajudarei, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém.